Muito bem, pessoal. Então, nós damos continuidade à nossa aula. Hoje, nós avançamos nas aulas anteriores, nós estudamos os direitos ligados à pessoa natural. Hoje, nós avançamos, vamos passar a estudar a pessoa jurídica a partir ali do artigo 42 do Código Civil, tá? Então, se alguém quiser acompanhar, olhar também no Código Civil, é a partir do artigo 42 ao 69. Na realidade, ali nós temos elementos introdutórios, até porque depois, onde é que vocês vão aprofundar as questões ligadas à pessoa jurídica, às empresas de um modo em geral, tá? Quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado, vocês terão pelo menos 3 disciplinas aí que vão tratar: direito empresarial 1, 2 e 3. Estão de acordo? E pessoa jurídica de direito público, principalmente no direito constitucional, vocês vêm aprofundando essa discussão. Então, hoje nós vamos trabalhar os elementos introdutórios que caracterizam a pessoa jurídica de direito público, o aprofundamento público e privado. O aprofundamento vai acontecer tanto lá no direito constitucional, como também no direito empresarial. Então, da pessoa jurídica, o material já está aí, disponível. Quando a gente fala, como é que surgiu a ideia de pessoa jurídica? Observem que, ao longo da história da humanidade, principalmente quem nos dá os elementos dessa ideia de pessoa sociável, né? E não é de hoje, o próprio Aristóteles, ele disse a pessoa por natureza é um ser social, né? Ele usou o termo na época homem, né? Por natureza, mas a pessoa humana por natureza é um ser social. E essa percepção, ela não é uma percepção apenas da atualidade, ela é desde a antiguidade, desde dos primeiros estudos que foram feitos em relação à pessoa humana. Então, a questão da subsistência, a questão da convivência em sociedade, ela faz parte do agir humano, ela faz parte da pessoa humana. Por isso que nós, quando começamos a estudar a pessoa jurídica, nada mais é de uma consequência de todas aquelas características sociais na busca e na melhoria da sobrevivência, né? Então, por isso que a pessoa jurídica, ela surge para suprir parte das necessidades dos indivíduos, parte das necessidades humanas, visando a garantia da subsistência e a realização de propósitos. Se você olhar hoje para a sociedade, olha o que é inteligência humana, capacidade humana, quantas instituições, institutos, né, que nós criamos visando uma melhor convivência social, tá? E até a ideia de pessoa jurídica é no sentido, nós temos uma vida pessoal e também temos vida profissional, temos situações de negócios, e temos que separar o que é negócio do particular. E a ideia de pessoa jurídica, ela também atende a este objetivo, que ao longo da história, em algum momento, as pessoas entenderam ser importante separar o que é teu do ponto de vista pessoal do que é teu do ponto de vista profissional. E eu quero dizer para vocês isso na advocacia é extremamente importante, aliás, muito importante você separar
o que é teu do ponto de vista pessoal, as tuas questões pessoais e as tuas questões organizacionais do ponto de vista do escritório. Você não precisa ter, né, um CNPJ para ter isso separado, isso organizado, mas eu quero dizer que você vai ter uma a situação profissional e pessoal muito tranquila quando você separar bem o que é teu do ponto de vista pessoal e o que é teu do ponto de vista profissional. O teu escritório, ele não pode ser uma extensão da tua casa, ou as tuas contas se misturarem com as contas do escritório. E, aliás, gente, se vocês fizerem uma análise das principais causas de problemas em pessoas jurídicas, é exatamente essa mistura do privado com das situações tuas pessoais com as questões organizacionais, tá? Então, eu reforço essa situação que no direito nós precisamos também separar o que é a tua atividade profissional, principalmente se tu tem pessoa jurídica, e mesmo não tendo pessoa jurídica, o que é teu escritório profissional da tua vida pessoal, né? Então, o direito, ele confere, porque ao longo da história, as pessoas foram se organizando também e formando pequenos grupos ou grupos maiores para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento de uma atividade, tá? Então, o direito, ele conferiu personalidade jurídica da mesma forma que confere personalidade jurídica à pessoa natural. Então, quando nós estamos falando personalidade jurídica, nós estamos falando um sujeito de direitos, que tem direitos e que tem obrigações nas diferentes relações jurídicas, tá? Então, quando a gente está falando que o grupo associativo que tem personalidade jurídica, nós estamos falando que aquele grupo ele pode atuar de forma autônoma e ter o seu funcionamento desvinculado da pessoa do grupo associativo. Essa é a ideia de pessoa jurídica. E por isso que aqui nós temos algumas definições trazidas por alguns doutrinadores. O que é pessoa jurídica? O Gagliano, ele diz, é um agrupamento humano criado, né, um agrupamento de pessoas criado na forma da lei. Então, a lei específica, o próprio Código Civil, ele orienta, nós vamos verificar outras leis também que orientam como é que se dá a criação, né, e a formação de pessoas jurídicas. Então, é um agrupamento humano dotado de personalidade jurídica própria, da mesma forma que a pessoa natural tem personalidade jurídica própria, a pessoa jurídica, ela também tem personalidade própria, né? Para a realização de fins comuns, que é uma atividade profissional, a busca de desenvolvimento econômico. Então, nós temos ações sociais. Então, a gente tem diferentes pessoas jurídicas que nós vamos analisar na sequência, tá? São entidades a que a lei confere personalidade. Então, nós vamos ver os tipos de entidades que são permitidas, que são passíveis de serem criadas no contexto atual, né? Então, por isso que essas entidades, pelo fato delas terem personalidade jurídica, elas são sujeitas de direitos e obrigações, como nós apontamos anteriormente. Alguma dúvida, algum questionamento, gente? Não, professor, tudo certo por enquanto. Lembram que um dos grandes desafios
Se eu vou empreender, o empreender, o escritório, ele tem riscos, não tem, gente? Tá? Olhem agora, comparado a todas as empresas estão enfrentando, nós temos riscos externos que a gente, às vezes, acaba não prevendo, não que é essa situação. Claro que a gente já estava antenado lá em janeiro da possibilidade, mas eu não tinha avaliado e dentro assim das minhas análises que a gente está enfrentando essa situação como nós estamos no momento. Então, a atividade do escritório, no momento, né, considerando ali o final do mês de março e o início agora de abril, foi afetado em torno de 80% da atividade. Então, observem que isso é algo muito forte, porque os processos todos parados, então dá a impressão que nós estamos naquele período do recesso judicial, ali entre o mês de dezembro e o mês de janeiro. Então, nós estamos praticamente no momento agora, pelo menos durante todo o mês de abril, com aquela mesma lógica ali entre dezembro e janeiro, quando as coisas estão paradas. Então, isso acaba trazendo alguma consequência. E qual que é um dos objetivos, uma das características da pessoa jurídica? É separar o que é teu pessoal do que é teu do ponto de vista empresarial, do teu empreendimento, né? Empresa vem tu tem um empreendimento, se tu for seguir na advocacia, você terá um empreendimento jurídico, você vai ter que olhar para o teu escritório como uma empresa, você não pode olhar diferente. Tá? O escritório é um empreendimento, é uma empresa, tá? Então, é essa ideia de separar. Então, por isso que nós temos como primeiro ponto, o ponto essencial, que é a separação, distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio dos instituidores. Até porque, pessoal, se as pessoas elas fossem empreender e arriscar e colocar em risco todo o seu patrimônio, nós não teríamos empreendimentos. Então, por isso que a lei ela também preserva e somente em algumas situações, e a gente tem várias situações que a gente busca desconsideração da pessoa jurídica. Eu até coloquei aqui para vocês, que é um artigo que eu escrevi há um tempo atrás ali sobre desconsideração da pessoa jurídica. Claro que a legislação vai mudando e aquele artigo ele precisa ser atualizado, mas ele é importante como reflexão que há situações, sim, que acontece a desconsideração que o patrimônio dos sócios, o patrimônio de quem instituiu o empreendimento, ele paga, principalmente questões ligadas a direitos do trabalho. Então, é muito forte essa situação. Nós conseguimos, a gente estava com um processo há 4, 5 anos ali para receber de uma trabalhista e agora entrou, né, faz umas 2 semanas, porque foi desconsiderado, nós pedimos a desconsideração da pessoa jurídica, tá? Buscar no patrimônio pessoal dos sócios, e a gente conseguiu. Então, há situações, como regra, melhor, como regra, os bens dos sócios não podem ser penhorados, tá? E até teve uma mudança no ano de 2019, tá? No ano de 2019, eu não sei se vocês acompanharam, tá? Que foi aprovada a Lei da Liberdade Econômica, tá? Como uma forma, assim, de incentivar o desenvolvimento econômico, tá? Então, só um minutinho aqui, eu pegar o Código Civil, tá? O Código Civil, tá? Opa, é Ctrl F.
artigo. Tá. Aqui nós temos em algumas situações. E 43. Aqui, o 47, por que ele é importante? Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. O que é o ato constitutivo? Alguém poderia me dar um exemplo de um ato constitutivo de alguma empresa? Contrato social, por exemplo. Contrato social, o que mais? Requerimento de empresário, do microempresário. Exatamente, o que mais? A ata da associação registrada no cartório. Exato, estatuto, tá? Então, são elementos de Constituição. Ali vão estar as informações que nós já vamos ver na sequência, que informações que devem constar nesses documentos, mas, principalmente, ali estão os limites, principalmente em termos patrimoniais, tá? E aqui vocês podem perceber que no ano de 2009, tá? No ano de 2019, pelo contrário, que essa lei que eu falo aqui, pessoal, é a lei da liberdade econômica, tá? Então, deixa eu sair aqui mais rápido. Tá? Ó, que institui a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. Aí estabelece garantias de livre mercado. Então, acaba alterando algumas situações do Código Civil e de outras legislações, inclusive na própria CLT. Então, por isso que é importante a gente analisar e olhar para o Código Civil, e sempre aqui ele atualizado, justamente que daí nós estamos acompanhando todas as mudanças. Então, em que situações que a pessoa, o patrimônio do sócio, tá? Ele responde pelas dívidas e os problemas da empresa, tá? Em caso de abuso da personalidade jurídica. Agora, o que é abuso da personalidade jurídica? Caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alguém poderia me dar um exemplo de desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial? Com certeza, o cidadão lá que compra os carros da empresa, por exemplo, no nome de um terceiro, não bota o nome da empresa, ou então, isso acontece também bastante quando envolve ali o cônjuge, né? Tem uma situação assim, não me lembro o exemplo agora, mas essa situação de adquirir os bens em nome dele ou o nome de outro e não da empresa, para depois não ter bens para serem atingidos. Em nome dele, pagos com os fundos da empresa, sim, exatamente. Exatamente. Aí que caracteriza o vício, né? Exato, que é a confusão patrimonial. Ou mais, você continua a atividade econômica, você continua com a atividade econômica, mas os recursos não entram para a conta da pessoa, entram nas suas contas, as dívidas são colocadas em nome da empresa e né, as despesas e as receitas entram na tua conta pessoal. Tá? Então, são essas situações que nós conseguimos fazer a desconstituição de uma empreiteira, de uma cidade ali do interior, porque ela continuava participando de licitações, ela continuava tendo atividade normal, mas não se encontrava recursos nas contas da empresa. Não se encontravam recursos. E daí nós fomos lá, inclusive parte dos recursos foi
nas contas da esposa de um dos sócios que a gente conseguiu pegar, tá? Que a gente provou que eles tinham criado uma outra empresa no nome dela também, né? E que lá os recursos estavam entrando e que a empresa ela continuava ativa. Então, tem várias situações que a gente mostra desvio de finalidade, confusão patrimonial, né, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para os efeitos de certas, para que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores. Daí, o que você tem? É a penhora do veículo particular, ou até de recurso depositado em conta particular, são essas situações que a gente consegue, tá? Agora, vocês estão percebendo, olha o caminho que o processo deve trilhar para tu chegar até ali, né, gente? Não é tarefa simples, então não basta apenas, às vezes, você ter uma ação procedente se a parte ou quem deve pagar não tem recurso. Então, essas situações, elas servem normalmente para esse tipo de situação. E aqui, vocês estão percebendo que nós tivemos mudança legislativa em 2019, tá? Então, aqui, deixa eu só ver se a gente tem a data, opa, não, no final, aqui, a Mas, data. professor, Olha, esse pessoal, gente, instituto, 20 de setembro, esse foi, instituto já não tinha, mas esse instituto da desconsideração da personalidade jurídica sim, já mas tinha, teve né? mudança, sim, nós tínhamos, ele é antigo, tá, gente? Mas houve mudanças em 2019, tá? 20 de setembro de 2019, então, não, né, estamos aí há 6, 8 meses dessas mudanças, tá, gente? Dessas mudanças, tá? Então, Ah, o para Mandetta que assinou ali, ó. eu até não via os nomes, não vi os nomes de quem, de quem O foram, Mandetta assinou junto com o Bolsonaro. tá? Então, para fins do disposto do artigo, o desvio de finalidade é o que, gente? Então, aqui é interessante a gente olhar na legislação que nós temos os conceitos. O que é desvio de finalidade? É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, você precisa mostrar que o desvio de finalidade ou criou outra empresa exatamente com o objetivo de lesar credores. Eu dou exemplo agora de uma outra situação. Chegou em janeiro agora uma empresa de uma cidade, deu férias coletivas de uma semana para todos, não estava previsto, não tinha, deu férias para todos os colaboradores uma semana, para eles voltarem na semana seguinte. O que aconteceu? Inclusive gerentes, gente, não só gerentes, as pessoas que tinham cargos importantes na empresa, todos saíram de férias, que eles precisavam dar férias de uma semana. O que aconteceu? Na outra semana, quando o pessoal voltou para a empresa, qual foi a surpresa? A empresa não existia mais lá. Era uma área locada, a empresa não estava mais lá. Eles tinham levado todos os maquinários, faltava apenas um maquinário que era muito grande, que era um forno, né, que eles não tinham levado, mas na sequência levaram também aquele maquinário também, tá? O que aconteceu? Não pagaram os credores, não pagaram as verbas trabalhistas, os funcionários todos tiveram que entrar com ações judiciais, tá? E nós tivemos que mostrar que essa empresa, ela abriu em Porto Alegre com outro nome, com a mesma, produzindo os mesmos produtos, só com outros sócios lá em Porto Alegre, do grupo familiar,
Então, nós tivemos que ela teve o quê? Desvio de finalidade, com o objetivo, então, parte dos recursos lá daquela empresa, eles foram penhorados justamente para quê? Para o pagamento das verbas. Patrimônio dos sócios também foram penhorados com a finalidade de pagamento das verbas trabalhistas. Então, aqui nós temos os dois exemplos, desvio de finalidade e confusão patrimonial, que havia o que? Separação, ausência, né, de separação de fato entre os patrimônios que eram da empresa e que eram dos próprios sócios, os patrimônios pessoais. Então, aqui tem algum exemplo, né, os 3 incisos que exemplificam a ausência de separação entre os patrimônios. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Então, o que é? O cumprimento é o pagamento de obrigações do sócio por quem? Pela sociedade, tá? Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, isso a gente enxerga muito, tá? Ou por valor insignificante, tá? São situações que a gente verifica, e outros atos, principalmente quando que os ativos, né, são recebidos, os ativos, os contratos são feitos já por outra pessoa jurídica, é criada uma outra pessoa jurídica. Então, são alguns exemplos aqui, né, de possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida aqui em relação a essa situação? Professor Fernando. Vai, Fernando. Nesse exemplo que o senhor deu dessa empresa que deu esse golpe nos funcionários, né? Os mesmos donos dessa empresa, eles abriram essa outra empresa em Porto Alegre, o filho do dono. O filho do dono, mas daí ficou muito fácil de investigar e achar, né? Porque foi até meio ingenuidade, até parece, porque se eles fossem fazer um negócio mais para não deixar a pista, né, eles botariam em nome de outra pessoa, nada a ver da família, né? Exatamente. Deixa eu só ver aqui as perguntas, né? Se eu teve alguma situação que eu não respondi, né? Mas, professor, vale quando o documento foi feito? Não, ali você precisa informar, porque se eu coloco que a partir daquele momento, só para um recorte lá da Kátia que eu não tinha visto, o documento lá de união estável, né, para a resposta para a Kátia, você precisa dizer desde quando e provar com documentos, tá? Provar com documentos, tá? Certificado do meio, provavelmente ali o Jaime estava se referindo a documentos instituidores, tá? Depois, esvaziamento dos bens jurídicos. Pai, como não estava vendo aqui, às vezes eu não consigo ver as colocações de vocês, tá? Tivemos um cliente que fez isso, sumiu da noite para o dia, tá? Isso acontece, e muito, tá? Essa empresa é uma fábrica? Não, Matheus, não é fábrica de calçado. Não é fábrica de calçado, tá? É da área de alimentação. A área de alimentação é essa empresa, tá? Essa empresa que vocês estão apontando aí. Tá? Então, aqui, não sei se alguém viu, tem também este artigo que pode complementar. Aqui a gente tem os requisitos para a constituição, né, da pessoa jurídica. Quando a gente fala requisitos, eu preciso ter vontade de criar um escritório com alguém. Se eu não tenho vontade, que é essa vontade humana criadora, ou uma outra empresa, tá? Então, para que eu tenha uma pessoa jurídica, eu preciso, primeiro, vontade criadora. Este é o primeiro requisito, né? É a intenção, é a motivação, tá, gente? Então, por isso que eu preciso
ter esta motivação. Se eu não tenho essa motivação, essa vontade, não existe pessoa jurídica, tá? Então, por isso, intenção de criar uma entidade distinta da de seus membros, eu sou pessoa física e eu tenho uma pessoa jurídica, ok? Eu preciso ter essa vontade. Então, vontade convergente com uma intenção comum. Eu mais uma sócia, eu mais um sócio, e assim por diante, ou eu mais duas ou três pessoas, vamos criar uma empresa, tá? Daí, o segundo requisito é a observância legal, das condições legais, né? Então, é a elaboração do ato constitutivo e o seu respectivo registro. São essas duas situações. Então, eu preciso elaborar o ato, ou o contrato, ou o estatuto, tá? E levar junto para melhor, e o efetivo registro. Se eu não fizer o registro, eu posso ter uma entidade, né, uma pessoa jurídica de fato? Sim, gente, depois até nós vamos trabalhar, tem aqui num dos pontos da aula que eu cito isso, tá? É possível você entrar com reconhecimento de sociedade de fato? É possível, eu já divulguei para várias pessoas que buscaram reconhecimento de sociedade de fato, né? Não tinham sociedade de direito porque não faziam parte do ato constitutivo, não faziam parte, né, do contrato social, mas eram sócios efetivos da empresa. E a gente teve que provar com testemunhas, com documentos, que eram sócios, e a gente já está, pelo menos num dos processos, aí a gente já está em fase de cumprimento de sentença, que é de pagamento dos valores que uma das partes tinha que fazer, tá? Então, olhem aqui, gente, quando for associações sem fins lucrativos, associações sem fins lucrativos, a gente precisa elaborar estatuto. Quando for sociedades simples ou empresárias, normalmente com objetivos financeiros, visando lucro, tá? É contrato social e é onde? Na junta comercial. E também nós temos as fundações, que são principalmente as fundações com algum propósito, com algum fim, né? A gente precisa fazer uma escritura pública ou testamento, tá? A gente tem vários exemplos de fundações que depois, ali na sequência, eu vou apresentar para vocês, tá? Outra questão também, o objeto, né, do empreendimento, ele precisa ser o quê? Lícito, determinado e possível. Tá? Então, aquilo que a gente fala da licitude, né, do objeto. Eu não posso criar um empreendimento para fornecer drogas em Novo Hamburgo, um exemplo. Não posso criar uma filial, né, ou um empreendimento, porque o objeto ele não é lícito. Né? Então, observe que nós precisamos também olhar para a licitude do objeto. Tá? É por isso que esses empreendimentos, e tem normalmente no ato constitutivo, normalmente não, um dos requisitos é a assinatura de quem? Vocês sabem quem tem que assinar? Quem são os profissionais? Eu vou fazer um contrato social, eu vou mudar o contrato social. De quem tem que ter assinatura? Do procurador ou do proprietário? Também do proprietário. E de quem mais? Do advogado? Advogado, né? A Liciane, que tem escritório de contabilidade, você não faz a constituição de muitas empresas? Não trabalha com isso? Bastante. Não sei, bastante. Na constituição de uma empresa, precisa das assinaturas de quem?
Do proprietário, do sócio, do contador, uma galera. Do advogado, tá? Também, advogado também. Exatamente. Justamente para quê? Você vai assinar, né, tá o teu nome lá na constituição de uma empresa, na condição de procurador, vai ser necessário o quê? Exatamente que se você verificou todos os aspectos e as questões legais, tá, gente? Então, isso é bem importante. Alguma dúvida, algum questionamento ou algum apontamento, tá? Vocês podem trazer também situações, tá, gente? Vocês podem trazer. Agora a gente vai olhar ali no Código Civil, tá? No artigo 45. Opa. No artigo 45. Como é que começa a existência? Tá? Então, a existência aqui a gente está falando do ponto de vista jurídico, tá? A existência legal, tá? Então, aqui nós estamos falando da existência legal. Tá? Até depois aqui a gente fala, né? Se vocês sem registro do ato constitutivo, a sociedade ela é considerada o quê? Irregular ou apenas é uma sociedade de fato, sem personalidade jurídica. Ela fica apenas no âmbito civil e da relação contratual existente entre os sócios. Vocês estão me entendendo? Então, é possível você ter, e existem sociedades de fato, eu vou dizer para vocês que Travou aqui. Aí também travou. Participar do ponto de vista jurídico da... Professora, havia travado. Travou? Isso. Travou. Voltou? Voltou. Tá. Então, nós estávamos olhando aqui, tá, que a existência legal, né, de uma pessoa jurídica, ela começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, né, na junta comercial, por exemplo. Mas o que eu estou apontando aqui para vocês, que há sociedades irregulares, ou aquilo que a gente chama sociedade de fato, e que você precisa comprovar quando que, com documentos, provar com testemunhas, quando ocorre algum problema entre os sócios, ou que vai haver a dissolução dessa sociedade, tá? Então, você precisa reconhecer e pedir a dissolução, que é justamente o pagamento da parte do sócio que está saindo. Então, o artigo 45, ele vai dizer, né, então, a existência legal começa com o quê? Com a inscrição do ato constitutivo. O exemplo que a gente deu é, eu pego o contrato social e levo lá para a junta comercial. Então, eu vou inscrever a sociedade e a inscrição lá na junta comercial, ela é semelhante ao quê, gente? Ela é semelhante a uma certidão de nascimento, que é um documento público. Eu posso ter acesso a todos os documentos, a tirar uma certidão, uma segunda via da certidão de nascimento de qualquer um de vocês, de cada um de vocês eu posso tirar, como vocês podem pegar a minha certidão de casamento, são documentos o que públicos, tá? São documentos públicos e que as pessoas, uma segunda via, você pode buscar, tá? Da mesma forma, lá as informações vinculadas à pessoa jurídica, elas também são públicas, tá? Então, por isso que as alterações todas também elas precisam ser averbadas. Se saiu um sócio, se houve mudança de cotas, tá?
todas essas informações, elas precisam ser averbadas, tá? Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, tá? Por defeito do ato respectivo, tá? Contando do prazo da publicação da sua inscrição. Então, é possível anular a Constituição por defeito no ato? É possível, mas tem 3 anos de prazo para verificar esta situação, tá? Alguma dúvida? Aqui, gente, no artigo 46, aqui então é cópia literal, né, do artigo 46, vocês podem verificar ele aqui, é cópia literal, tá? É cópia literal, que são o quê? O que deve constar no registro. Quais são as informações que devem ter, né, no registro, tá? Então, a primeira informação é a denominação. Qual é a denominação? Eu estou falando que é o nome é empresarial, né, é o nome empresarial. Os fins, né, então, quais são os fins daquele empreendimento? Onde é que ele vai ter onde é que vai ser a sua sede, tá? Onde é que é a sua sede? O tempo de duração, tá? E o fundo social, tá? Quando houver, tá? Ali, tempo de duração, também, normalmente se estipula ali um prazo, mas ultrapassando aquele prazo, ela se torna permanente, tá? O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores, tá? Então, isso precisa constar no contrato social. O modo como se administra e representa a atividade, tanto ativa como passivamente, como no aspecto judicial e extrajudicial, tá? Então, ali, todas essas informações, elas estão aonde? Todas essas informações, elas estão no contrato social e na informação que é levada para a junta comercial, tá? Se o ato constitutivo ele é reformável, ou seja, se ele pode sofrer modificações em relação à administração, tá? E de que modo ele pode sofrer alterações, tá? Para que, por que essas situações elas são importantes? Isso se trata de segurança jurídica. Eu não posso ter uma empresa, uma organização que não tenha uma segurança jurídica, como é que ela é administrada hoje, como é que os atos, como é que ela foi constituída, como é que a administração ela é feita hoje e de que modo ela pode ser alterada, tá? Isso precisa estar ali presente no contrato social, tá? Se os membros respondem ou não subsidiariamente, tá? Pelas obrigações, tá? Isso é importante constar. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio. Aqui, normalmente, quando a gente fala do fundo social, é importante, eu não sei se vocês lembram um termo chamado capital social, que as obrigações, elas vão responder até aquele valor, né? Então, o capital social de uma empresa é 10 mil, é 1.000, né? E você olha isso lá, quando você vai fazer um processo contra alguma organização, contra alguma empresa, você busca essa informação no próprio, pelo próprio CNPJ, quem são os sócios, essa informação, ela é pública, gente. Depois, se alguém de vocês me passar um CNPJ, eu vou mostrar para vocês como é que nós buscamos essas informações de uma empresa.
quem são os seus sócios, essas informações, elas são públicas. No momento que você sabe qual é o CNPJ de uma empresa, você busca essas informações lá na Receita Federal, tá, gente? Então, são informações e situações importantes que a gente precisa, né? Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites dos poderes definidos aqui no ato constitutivo. Então, se um administrador ele tomou uma decisão equivocada, ele gerou um prejuízo pela forma como ele administrou, se isso constar ali no ato constitutivo, a pessoa jurídica ela responde pelos atos dos administradores. Como, se eu não me engano, acho que é no 43, tá? Aqui no 43, olha o que está escrito aqui também. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores. Aqui depois a gente vai ver de que as pessoas, quando você tem um processo causado por um funcionário de uma empresa de direito público, jurídica de direito público, você não vai entrar contra a pessoa, você vai entrar contra a pessoa, porque isso também está lá na Constituição, no artigo 37, se eu não me engano, na sequência isso vai vir à tona. Então, as pessoas jurídicas, elas respondem sim pelos atos dos seus prepostos, pelos atos dos seus administradores. Isso, quando vocês estudarem responsabilidade civil, vocês vão ver toda essa situação, tá? Então, aqui no 46 já está ok, tá? Não sei se tem alguma dúvida. Aqui nas modalidades são quanto à nacionalidade. Então, a pessoa jurídica ela pode ser classificada. É uma empresa nacional? É uma empresa estrangeira? Isso está claro para vocês? Me dê um exemplo de uma empresa nacional. Alguém está vivo? Estou todo esperando pelo outro. É o Magazine, professor? Tá? De uma empresa nacional, a Magazine Luiza? Era isso? Isso tá, mesmo. tem um pessoal escrevendo aqui. Tá? Tem escrevendo. Depois tem um CNPJ aqui que a gente vai buscar, fazer a busca, tá? Tá? SBT, e agora uma empresa multinacional, estrangeira. Nike. Tá? Tem a Amazon. Tá? Outras empresas. Esse CNPJ, Luciane, você autoriza a gente a mostrar aqui? Pode. Muito bem. Tá. Valeu, tá? Olha, pessoal, aqui. Busca CNPJ, daí você consulta, tá? Da mesma forma que você consulta o teu CPF, tá? Da mesma forma que você consulta o teu CPF, tá? Então, você vem aqui, vai buscar, tá? Aqui está a informação
tá? Aonde você busca informação, você busca endereços, tem informações, tá? E aqui apareceu o nome dos sócios? Alguém, por favor, para dizer não, né? Tá. Não. Não, é na próxima. Não, tá. Tararara. Deixa eu só ver, mas está faltando aqui. Não sei se não é neste link. Situação. Deixa eu vou buscar, porque tem. Você enxerga também, tá? Você enxerga quem são os sócios para aquela situação de desconsideração da pessoa jurídica, tá? A não ser que a receita tenha mudado. Não, professor, aqui, às vezes aquela segunda aba ali não aparece mesmo. Exatamente, que é a segunda folha, né? Exatamente, é. Daí então eu vou tentar entrar por aqui para ver se, né, não apareceu. Aqui é uma segunda folha que dá exatamente essas informações, quem são os sócios, lá, vamos ver se aqui vai mostrar. Tá. Eu vou depois pegar aqui de uma outra empresa para ver se Os sócios são Fábio dos Santos de Oliveira, Daniela de Godoy de Oliveira, José Rodrigues de Godoy. exato, que está numa segunda folha. Eu não sei, eu entrei pelo cadastro empresa.com.br. Ah, tá. É porque aqui na receita, esse aqui é o documento E sócio administrador é Fábio dos Santos. exato, tem. É esse mesmo. Opa, tem uma outra. Eu vou depois verificar que tem uma consulta. Aqui, quem é obrigado? Por favor, se alguém achar, me. Vamos ver se. Não, acho que é o mesmo. Aqui não vai. Não. Eu vou depois fazer, pegar outros CNPJs aqui, vou tentar, para ver se alguém conseguir fazer, por favor, me mostre aí depois, tá? Que não foi possível. Tá. Então, aqui nós estávamos vendo a nacionalidade, é nacional ou estrangeira, quanto à sua estrutura interna, tá? Nós temos dois tipos, ou ela é uma corporação ou é uma fundação, tá? A corporação,
ela se divide, subdivide em associações em sociedades, tá? Então, aqui a corporação, ela se caracteriza pelo seu aspecto eminentemente pessoal, conjunto de pessoas, tá? Então, pode ser associações que não têm fins lucrativos, tá? Uma associação de alunos do curso de Direito da Faculdade FTEC, tá? Essa associação, ela tem algum fim lucrativo? Não, tá? Então, ali pode ser um exemplo de associação, tá? Não sei se vocês poderiam me dar algum outro exemplo de associação. Uma associação de bairro, tá? É um outro exemplo, tá? De a associação, sem associação atlética do bairro. Associação de moradores? É uma associação de moradores também, exatamente, tá? Que ela não tem um fim lucro, mas a cuidar de interesses. Grêmio dos Servidores Públicos. Exato, tá? Isso aí, tá? E as sociedades, gente, que elas podem ser simples ou empresárias, né? Elas sempre têm um fim econômico, visam lucro. Então, aquela discussão que a gente vê, o empresário tomou tal decisão, tomou. Gente, não existe empresa que não tenha um objetivo econômico, né? Então, tu não vai abrir uma empresa, um negócio, sem objetivar lucro. Então, eu tenho, assim, toda uma compreensão também em relação aos empresários, em relação eu tenho uma visão meio aberta, né, de olhar, ponderar, porque as empresas, gente, tu não tem um negócio se não é para visar lucro. Se você tem um negócio, claro que quando você abre o teu escritório, você já faz um planejamento, que nos primeiros anos, nos primeiros meses, você precisa ter um capital social, você precisa ter um investimento, porque ele precisa se manter, tá? Mas para ali adiante ele começar a te dar um retorno. Então, observem que você vai montar o teu escritório. Num primeiro momento, você pode ter algumas ações e que elas te deem um retorno imediato? Sim, pode, tá? Mas pode ser que algumas outras situações, elas vão demorar, né, gente? Eu lembro, assim, de quando que eu abri o escritório, passou o primeiro mês, no segundo mês, gente, no segundo mês, a gente teve um ingresso de uma ação que e naquela época, né, o INSS, ele dava retorno rápido. Nós encaminhamos uma pensão por morte que estava atrasada há mais tempo e que a família tinha encaminhado judicialmente e não tinha dado certo, e depois essa senhora, um dia, conversando com a gente no escritório, disse, mas eu tenho uma situação que eu queria tirar uma dúvida contigo, a minha filha, ela já completou 21 anos e ela recebia a pensão por morte do pai dela e agora não está mais recebendo. E daí eu perguntei, e a senhora está recebendo? Ela, como assim? Mas é só ela que pode? Eu digo, não, mas a senhora tinha um relacionamento com o pai? Não, mas eu era o esposo, a gente só tinha união estável, a gente não era casado. Digo, mas a senhora pode receber. Gente, aquilo foi a salvação da pátria, porque foi 3, 4 meses salvou o escritório, foi uma das melhores ações que a gente teve, né, nos 2 primeiros anos, né? Então, tem coisas que podem entrar recursos imediatamente, se é uma ação trabalhista, dependendo da ação trabalhista, uma ação civil, dependendo do tipo de ação. Então, por isso que o escritório, ele é também uma empresa que precisa ser pensada
com fins também econômicos, se você precisa visar lucro. Se você não tiver lucro nos seus processos, se você não tiver fins econômicos e não pontuar todas as suas despesas, não tem por que abrir escritório. A fundação, gente, a fundação, normalmente, ela tem um caráter que ela vincula patrimônio com determinado fim. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Tem o patrimônio dos ex-presidentes da República, normalmente, que são criadas fundações. Temos problemas em relação a essas fundações? Sim. Tem um patrimônio, que são todos aqueles bens recebidos no exercício do cargo. FHC, Lula, Dilma, não vi que tenha feito a fundação, né, do patrimônio, não sei o que ela fez com o patrimônio, mas os ex-presidentes, Sarney, eles têm patrimônio, mas, às vezes, aquele patrimônio, ele não tem um valor tanto econômico, mas também sentimental. Tem a Fundação Roberto Marinho, tem a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, tem essas fundações, Tiago Gonzaga, com o fim para desenvolver ações de combate a acidentes de trânsito, diminuição de acidentes. Então, observem que as fundações, normalmente, ela tem o quê? Um patrimônio, ou, às vezes, um fim que é muito maior do que um patrimônio. Este é o objetivo das fundações. Eu, por exemplo, trabalhei na Fundação Universidade Cruz Alta, né? Foi alguém que faleceu e que deixou um patrimônio, mas que fosse utilizado apenas para a educação, tá? Então, a pessoa deixou lá, eu acho que foi em torno de 500 hectares de terra, que o fim era para a universidade. Então, a universidade, o campus lá universitário está lá nessas terras, lá em Cruz Alta, que fica a uns 6 quilômetros do centro da cidade, tá? Então, gente, nós, quanto à estrutura interna, nós temos a corporação ou fundação. As associações fazem parte da corporação, as sociedades fazem parte da corporação, e temos ainda as fundações, que normalmente elas associam patrimônio e um fim, tá? As fundações, normalmente, elas não têm também esse objetivo de lucro, tá? Da mesma forma que as associações, tá? Elas não têm esse objetivo de lucro. E quanto à função de direito público e de direito privado? Alguém de vocês reside em Novo Hamburgo? Sim. Tá. Vocês poderiam me dar um exemplo de uma pessoa jurídica de direito público de Novo Hamburgo? Prefeitura? É prefeitura? A prefeitura não é o município prédio? de Novo Hamburgo. Exatamente. Tá? Porque a prefeitura é um prédio, né? Estão de acordo? Sim. De fato, de direito. Município de Novo Hamburgo, tá? A pessoa jurídica de direito público, CNPJ número, e daí com sede, daí onde é que é a sede da prefeitura, que é o endereço da pessoa jurídica, não é, Ramon? Sim, isso que o senhor tinha falado na outra aula, né? Não, tranquilo, estamos aqui também para revisar e apontar, tá? Alguma dúvida sobre as discussões aí que nós apontamos anteriormente? Não, professor. Tá. Então, a gente vai dar uma olhada nas pessoas jurídicas de direito público, que elas podem ser internas ou externas. Quando a gente está falando interno, que são
as nossas aqui nacionais, tá? Então, lá no artigo 41 do Código, tá, pessoal? Aqui no artigo 41, tá? Nós estamos aqui. Ah, por que a gente foi adiante e voltou? Porque o código, ele não segue uma ordem pedagógica, ali estão colocados, e por isso que nós vamos e voltamos. Opa, esse são pessoas jurídicas de direito público. A União, né? Os estados, o Distrito Federal, territórios nós não temos, tá? Então, os estados e o Distrito Federal, os municípios, tá? E daí nós temos autarquias. Alguém poderia me dar um exemplo de uma autarquia federal? INSS? É o Instituto da Previdência. INSS, tá? Uma autarquia estadual. Secretaria da Fazenda? A secretaria é um órgão da administração direta, ela está vinculada, ela não é uma autarquia. Ah, tá. Estadual, uma autarquia. Alguém poderia me dar um exemplo? Universidade Estadual aí, o FPEL. Corsã. A Corsã, o DAIR, tá? São autarquias. O próprio IP, tá? Detran. O Detran, ok? Tá? São autarquias. A Universidade Estadual, eu precisava dar uma olhadinha na sua Constituição, se ela é considerada uma autarquia. A Receita Estadual se considera autarquia? Não. A Receita é um órgão da administração direta do Estado. Não é autarquia. Ah, bom. A universidade geralmente é fundação pública de direito privado, depende da situação, por exemplo. Exatamente. A estadual acho que é uma fundação pública. Teria que dar uma olhada. Então, pensando nisso, o Banrisul seria então uma autarquia? Banco Estado? Não é uma autarquia. O Banrisul é misto, né? Por isso que é uma sociedade de economia mista, da mesma forma como o Banco do Brasil. E não se consideraria associações públicas, professor? Oi? E não se consideraria no inciso 4º aqui por ser associação pública? Demais entidades de caráter público criadas por lei. Eles estão aqui. O Banrisul, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Caixa Econômica Federal, a EGR. A EGR é a empresa Gaúcha de Rodovias. Eu estava aqui, estava com a sigla e não estava com o nome. Tá? Elas são empresas públicas, tá? Então, por exemplo, quando que a gente tem, e é interessante a gente ter aqui por o Banco do Brasil, a competência, quando tem algum problema. O Edenilson botou no chat a Anatel, professor. Oi? O Edenilson colocou no chat a Anatel. A Anatel é uma agência, né? As agências, sim, gente, tá? As agências, tá? Então, tem aqui, ó, a administração direta e indireta. Por exemplo, aqui que nós colocamos as autarquias, Professor, as instituições públicas, as agências reguladoras. A Anatel é uma agência reguladora. Sim, eu estava procurando aqui o IBAMA também, né? O IBAMA, sim, exatamente. E daí aqui diz Universidade Federal, usando um exemplo, universidades federais também. Elas são também, elas fazem parte da administração indireta, tá? As universidades estaduais também seriam daí? Eu, com toda sinceridade, eu não tenho agora o ato constitutivo para... daí eu teria que dar uma olhada aí da universidade estadual, mas elas fazem parte da administração direta e indireta, sim.
Essas são as demais entidades de caráter público criadas por lei. Tá? Ô, professor, Fala. o senhor poderia dar um exemplo ali dos territórios ali que o senhor disse que não existe? Nós não temos mais territórios. O que seria isso? Lembra o Amapá, Rondônia O Acre? e o Acre? Eu acho que eram esses três que a gente tinha. E daí eles foram elevados a estados, por isso que nós não temos mais territórios. Ah, sim, entendi. Tá? Tu entendeu? Se eu não me engano, eram esses três. Talvez era o Acre. E não deveria ter sido alterado daí na... Gente, é que podem ser criados novos territórios, por isso que continua, né? Que continua, né? Que pode ser criado. Hoje nós não temos mais, né? Territórios, mas eles foram elevados a estados e por isso que a gente não tem. Até se alguém quiser conferir ali, faça uma busca quais eram os 3 últimos territórios que a gente tinha, até para a gente conferir e falar os nomes bem certinhos, por favor, me ajudem. Né? Alguém buscou? Então, São só esses aí mesmo. Qual que é? Então, vamos lá, conferindo. Acre, Roraima e Amapá. Então tá ok. Tá? Perfeito. Pessoal, o que é importante? Porque quando a gente, principalmente as ligadas à União, tá? A gente depois, lá na frente, quando você começar a estudar processo e competência, você vai ver que o que está vinculado à União é de competência da Justiça Federal. Por que a gente tem Justiça Federal? Por que a gente tem Justiça Estadual? Então, tudo aquilo que envolve a União, as pessoas jurídicas de direito público vinculadas à União, elas são aonde tratadas pela competência de análise da Justiça Federal, tá? E dos estados e municípios, daí Justiça Estadual. Perfeito? Aqui são pessoas jurídicas de direito público externo. Os estados estrangeiros. E o que os estados estrangeiros eles têm aqui no Brasil? Embaixada. Embaixadas, tá? O que mais? Além de embaixadas. Deveria ter só isso, né? Mas os consulados, né, gente? O Brasil é o lugar para todo mundo se esconder. Não sei muita diferença de consulado e embaixada. Confesso ignorância. É que é uma espécie... É que normalmente as embaixadas, elas estão apenas aonde? Brasília. E o consulado, por exemplo, para a questão da emissão de vistos, etc., daí estão distribuídos no território para facilitar. Embaixada seria na capital, então, e os consulados espalhados? Normalmente elas estão na capital. Normalmente, né, estão na capital, tá? E, claro que vocês vão aprofundar isso no direito internacional público aqui, que nós já destacamos, tá? As pessoas... E a gente deu alguns exemplos. A ONU, a OMS, o que é? Alguém ouviu falar nesses últimos dias? Organização Mundial da Saúde. Exatamente, né? Por isso que até eu coloquei esse exemplo. A Unesco também são exemplos de organizações, né, de pessoas jurídicas de direito público externo, tá? Aquilo que nós já falamos... Travou aqui? Aqui também travou. Aqui também. Travou? Voltou? Sim, havia travado, voltou. Voltou.
as Travou de novo. E não deu nem tempo de começar a falar que já travou de novo. serviço e com veículo. Estão ouvindo? O senhor pode repetir porque travou, professor. Tá, ok. Então, um exemplo, motorista da prefeitura de Novo Hamburgo. Ele está vindo a Porto Alegre a serviço da prefeitura, trazendo um outro servidor, e ele se envolve num acidente Travou! seguro, contrata seguro, tá? Tinha Travou de travado novo, professor. Travou de novo? na hora do acidente ali. Se envolveu no acidente, travou. Tá. Então, o motorista, né, da prefeitura está trazendo o secretário, o próprio prefeito para Porto Alegre e se envolve num acidente e ele é culpado. E ele é culpado pelo acidente, tá? O terceiro vai entrar com ação contra quem? Contra a prefeitura. Prefeitura. Prefeitura, exatamente. É contra a prefeitura que se entra. Um exemplo, se o hospital ali ele é municipal, você vai entrar contra o hospital, na questão de um erro médico, nessas ações. O hospital até pode chamar o médico responsável, né? Teve numa situação de um hospital que nós entramos em função de uma morte por negligência, e olha o que foi bacana, a própria instituição, ela nos deu a prova, né? Porque houve um processo administrativo interno, e Vai ser aberto implicância interna e possivelmente depois um PAD, se tiver culpa, alguma coisa nesse sentido. E o profissional, e um determinado profissional foi responsabilizado pelo caso, pela morte. O que acontece? No âmbito do ponto de vista civil para a gente, nós já temos a prova, nós já temos a responsabilização de alguém, já temos a prova que houve negligência, alguma situação lá, tá? Então, o que a gente está apenas ali nessa situação? Agora já houve até inclusive perícia, a perícia confirmou a questão do relatório e a negligência de um profissional, então os resultados do processo administrativo. Então, nós já estamos com duas provas contundentes e ótimas. A gente está com as conclusões do processo administrativo, a gente está com o resultado da perícia, tá? Que é a morte, que causou a morte, tá? Então, nós já estamos com duas provas boas, tá? Então, agora a gente tem o restante, né? O médico daí que foi responsabilizado, ele está pedindo também outros documentos, ele está pedindo prova testemunhal, aquela questão de jogar para frente, né? O processo, em algum momento, ele vai ser condenado, né? Vai ter se condenado a pagar a indenização, né? Mas é interessante a gente conhecer isso, porque você, na advocacia, contra quem você entra? Às vezes, eu vou dizer, normalmente a gente não entra contra a pessoa física, a gente entra contra a pessoa jurídica, e é essa pessoa jurídica de direito público que vai chamar se ela entende que há algum profissional como responsável pelo acidente ou pelo fato em si, tá bem, gente? Professor. E em caso... Professor. Tá, temos três inscritos, tá? Quem primeiro? Deixa a Aliciane. Tá, olha só, professor, então, assim, ó, mas no caso, por exemplo, dessa situação, o hospital, ele não é responsável pelo que o funcionário dele, no caso, faz?
ele é responsável, sim, mas ele pode chamar também, é o chamamento ao processo, que depois, quando a gente chegar ali em direito processual, é um outro instituto. Lembram que nós, na introdução ao direito, nós estudamos os institutos, o chamamento ao processo é um outro instituto de direito processual, que nós vamos aprofundar ali adiante. É quando você pode chamar alguém que você entende que é também responsável, que está envolvido com aquela situação que tem que responder, tá? Certo, obrigada. Próximo. Ô, professor, o senhor falou normalmente não se entra com uma ação judicial contra a pessoa física, vamos supor, no caso de um servidor público. Mas isso normalmente quer dizer que tem a possibilidade... Vou dizer, se é um motorista que ganha R$1.000, não, né? R$2.000. Ele é um motorista da prefeitura. Você acha interessante envolver ele? Ele vai ter patrimônio para te pagar um processo de 100 mil, por exemplo? É isso que você avalia. Daí você olha quem é uma pessoa jurídica que está envolvida, o patrimônio é da pessoa jurídica, a Constituição e o Código Civil diz que é a pessoa jurídica que responde. Por isso que normalmente você avalia. É um médico, tem patrimônio, tem uma outra condição financeira. É esse tipo de situação que você avalia. Ok, entendi. Mas no caso de uma prefeitura é ruim para todo mundo, né? Porque o dinheiro vai sair do tributo. Estado, prefeitura, União. Gente, aliás, olhem os processos. Quem são os maiores demandados e que mais se utilizam do judiciário? É o Estado, representado pela União, pelo Estado e pelos municípios. Olhem quem são os maiores demandados, gente. É o próprio Estado. Se você, não tem processo contra a União, não tem processo contra os estados, não tem processo contra os municípios. Olha o município, quantas ações ele tem de execução fiscal, IPTU, Estado de CMS, a União. Olha quanto elas demandam. Não é por acaso que a gente tem a necessidade de bastante profissionais para atuar nas procuradorias municipais, nas procuradorias estaduais e na advocacia da União, gente. Não é por acaso. Tá? É porque porque de fato o Estado ele é demandado, gente. As pessoas jurídicas de direito público, elas têm uma grande demanda. Tanto que as pessoas jurídicas de direito público, quando você vai protocolar um processo, elas já estão cadastradas. Elas já estão cadastradas. Tá? Você apenas confirma se é contra o Estado do Rio Grande do Sul, se é contra o município de Novo Hamburgo, município de São Leopoldo, município de Esteio ou município de Sapucaia, você apenas confirma. Porque ele já está cadastrado como, né, entidade pública, né? O INSS, você vai cadastrar o processo, lá você apenas digita o CNPJ, você apenas digita o CNPJ, está lá cadastrado, tá? Porque ele é bastante demandado. E você também faz a defesa, né? Alguém me falou do IBAMA, a gente faz defesa, os conselhos de classe, conselho de educação física, conselho de administração, eles executam quando as pessoas não pagam a anuidade. Eles executam também. Então, eu tenho bastante, eu faço a defesa tributária, né, de pessoas da Fazenda Nacional. Então, agora, claro,
tem determinadas situações que você encontra. Eu dou um exemplo de uma situação que o IBAMA estava cobrando uma dívida que era de uma outra pessoa, tá? Porque essa pessoa vendeu um patrimônio e não ficou com nenhum patrimônio, quando que o IBAMA já tinha iniciado o processo, e a gente conseguiu provar que o meu cliente ele não tinha conhecimento daquela dívida, ele não poderia ter conhecimento, o IBAMA não fez nenhuma restrição no patrimônio, fez um acordo com o devedor e não fez nenhuma restrição no patrimônio, não criou garantias para si, então dormiu, o direito não acolhe quem dorme, né, gente? Então, nós conseguimos provar que, e de fato, esse meu cliente, ele não tinha informação nenhuma desses problemas que essa pessoa, mas ele ia ter que pagar uma dívida que o IBAMA queria cobrar de 100 e poucos mil, tá? Então, às vezes, a gente tem algumas demandas bem de defesa de pessoa natural contra o Estado, as pessoas naturais fazem ações contra o Estado, isso a gente tem toda semana, gente. É só a gente olhar aí que é a demanda dos procuradores, das procuradorias municipal, estadual e federal, e da Advocacia Geral da União. É muita demanda, tá, gente? Professor, tem uma dúvida ali. Pode. Que nem nós estávamos falando antes do hospital, em caso do hospital, médico. Houve Sim. uma cirurgia, vamos pôr assim, vamos pôr no olho. Era para ser no olho esquerdo, foi feito no olho direito, erro médico. Eu contratei o hospital para fazer essa cirurgia. Eu coloco o hospital, né? Quem eu tenho que cobrar não seria o hospital? E o hospital cobrar do médico depois? Aí, se ele é uma fundação pública, daí eu tenho que olhar se ele é um hospital de fundação pública, tá? Ou se ele é um hospital privado, tá? Então, se é uma sociedade, uma instituição, uma fundação pública ou privada, isso eu preciso olhar, tá, gente? Por o hospital, vou dar um exemplo, o hospital da Unimed é diferente. Eu vou dar um exemplo do Hospital de São Leopoldo Centenário, que é um hospital municipal. O Novo Hamburgo, o Hospital Regina, ele é privado, né? É diferente, então eu preciso ver, e eu não sei a constituição do Hospital Regina, se a princípio, o Regina é filantrópico, né? É da instituição ali, da igreja. Eu não sei as características. Filantrópico, tá? Mas ele também é eu não sei qual é que é o hospital municipal de Novo Hamburgo. Geral. É o geral. Então, o geral, ok. Agora, se eu vou para o Hospital Regina, o hospital da Unimed, já são situações. O hospital municipal, que eu não sei qual é o nome, se é esse hospital geral, né? É hospital geral? Então, ele é uma fundação pública, Isso. ok, tá? Eu entro somente contra a instituição. Agora, se o Regina, se eu contratei o profissional e ele está desenvolvendo atividade lá dentro do hospital, eu posso entrar, no meu ponto de vista, entraria contra o profissional e contra o hospital, mas o hospital, ele pode ter determinados contratos com este profissional e se defender, tá? Mas... Seria um preposto, no caso. Exato, daí tem que ver a relação deste profissional com o hospital e a forma como o serviço, porque tem muitas situações que o hospital, ele se utiliza da estrutura, aliás, que o profissional, ele se utiliza da estrutura hospitalar, mas ele aluga, né? Então, tem que ver o contrato e como que, nos seus recibos de pagamento, você pagou, se você contratou o hospital,
o hospital, ele responde junto, né, gente? Eu entraria contra o hospital, sim. Então, depende da situação. Ah, eu só contratei o hospital e nem sei quem foi o profissional. Às vezes acontece que as pessoas não têm o nome certo do profissional que fez o procedimento, né? Claro que lá no prontuário tem, né, gente? Daí você pega o prontuário, a pessoa tem que autorizar a utilização do prontuário, tá? Sim, entendi. Muito obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Voltamos para cá, tá ok, já falamos. Aqui, pessoas jurídicas de direito privado, tá? Aí a gente vai aqui no código, tá? Pessoas jurídicas de direito privado. Associações, tá? Nós temos associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada, tá? Então, quando a gente fala de pessoas jurídicas de direito privado, nós temos todas, né, essas 6 possibilidades. Pode ser uma associação, pode ser uma sociedade, pode ser uma fundação, pode ser uma organização religiosa e pode ser um partido político ou uma empresa individual, né, de responsabilidade limitada. Tá? Por exemplo, você pode criar. Nós vimos que no Brasil, né, tá lá na Constituição, você tem a liberdade de trabalhar, né, de criar organização, livre mercado, tá? É isso que caracteriza a sociedade brasileira, o Estado democrático e de direito. Lembram que foi objeto de discussão na segunda, tá? Então, o Estado democrático e de direito, ele te dá liberdade de você criar empresas, tanto que essa situação é tão forte do Estado democrático e de direito, que ele, aqui eu só quero voltar, aqui, que ele, ele institui a ideia de liberdade econômica, que você tem liberdade de criar, tá? Empresas, claro que você precisa obedecer determinados critérios, mas o livre mercado, que é uma das dos princípios que orientam do ponto de vista da nossa economia, do nosso Estado, do Estado brasileiro, tá? É uma das garantias do Estado democrático e de direito, tá? Então, Por isso que nós também temos a liberdade de criar partidos políticos, nós temos a liberdade, né, de criar organizações, então, são livres a criação, a organização e a estruturação interna, inclusive, de organizações religiosas. Da mesma forma como eu posso criar uma empresa, eu posso criar uma organização religiosa. E e quando a gente está falando aqui, nós estamos falando com todo o respeito, vocês não enxergam que a gente teve assim, um grande crescimento de organizações religiosas? Absurdamente. A gente tem um grande crescimento. Olhem em ruas, lá no teu bairro, né? Quanto cresceu, o quanto cresceram organizações religiosas. Então, quando a gente está falando da organização religiosa, nós estamos falando do quê, gente? De um empreendimento. E é também por isso que a gente precisa olhar a organização religiosa como uma entidade, a pessoa jurídica de direito privado, é um empreendimento, é uma organização. Qual é o fim dela? Qual é o objetivo?
está voltado para a questão religiosa, ok? Lavar dinheiro. Daí essa é uma, né? A gente pode partir, até porque, se você for lá no artigo, se eu não me engano, 150 da Constituição, tá? Eu acho que é o artigo 150, se eu lembro de cabeça, vamos ver, 150 está aqui, que as entidades, olha aqui, pessoal, tá? Minha memória, tá? Então, aqui, gente, tá? Então, é importante, ó, que não pode cobrar tributos, ó, olha aqui, ó, né, o Estado, ele não pode instituir tributos sobre quem, gente? Os templos, tá? Então, por isso, não tem IPTU, não tem tributos em relação, não tem imposto de renda, tá? Então, vocês perceberam? Mas essas igrejas normais, elas pagam o IPTU, né? Não paga. Porque deu até uma sessão na Câmara aqui de Campo Bom, há poucos dias atrás, que eles queriam a isenção de IPTU e coisa, né? Aí tem alguma discussão, o patrimônio. Olha aqui, ó, tá na Constituição, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então, essa é uma discussão constitucional que até vocês podem fazer com o professor Luiz Felipe, tá? Não sei se alguém é aluno dele nesse semestre aí, tá? Mas observem que instituir impostos, vocês estão lendo comigo? Sim, professor. Tá? Então, eu não posso instituir imposto sobre templos de qualquer culto. E o que é o IPTU? É o imposto sobre o patrimônio de um determinado templo. Então, não pode ser instituído. Me compreendeu? Sim. Então, essa discussão que estava acontecendo, desculpa, na cidade de Campo Bom? Isso, Campo Bom. Tá? Então, essa discussão que estava acontecendo ali, claro que a gente teria que olhar os motivos, se queriam isenção, porque uma situação é, eu tenho um aluguel eu tenho um imóvel, enquanto ele não estiver cadastrado lá na prefeitura como de um templo, a prefeitura vai cobrar tributo. Agora, ele precisa eu levar os documentos constitutivos da organização, a prova que lá funciona, né, um templo, né? É isso que precisa. Pelo que eu entendi, em Campo Bom tem só 2 igrejas que são isentas de IPTU, que seria a católica e a evangélica, as outras todas pagam. Daí se juntaram, mas eu não acompanhei, eu só vi que deu protesto em frente à Câmara. Na verdade, a evangélica que ele se refere é a luterana. As igrejas evangélicas que nem... Essas são as igrejas mais tradicionais, Exato. né, Luterana? Exato. As igrejas tradicionais, né? Pessoal, então, nesse sentido, constitucionalmente, elas têm um amparo. Se eu fosse fazer a defesa, e olha, gente, que eu já trabalhei para diferentes igrejas, tá? Até, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho toda uma formação dentro da igreja, né? Eu fui seminarista, trabalhei durante toda a minha adolescência, juventude, vinculado à igreja, né? Então, eu tenho toda a minha formação. Então, eu faço bastante trabalhos para igrejas, porque eu conheço procedimentos, são várias situações. Então, eu tenho muitos pastores, inclusive, que são meus clientes. Abandonou o seminário, professor? Noviço rebelde. Foi em 1993, final de 93. Quando me formei em filosofia, eu saí do seminário.
Eu achava que o celibato não era uma coisa boa lá naquele momento. Tá? Entendo. Muito bem. Tá. Voltamos aqui, né? Que nós estamos falando da questão da. Depois a gente vai ver ali da questão das associações também, tá? Os partidos políticos, eles também, nós vimos que são organizações, tá? Então, o partido, pessoal, a gente tem que olhar o partido político, nós que somos do direito e operamos o direito de uma forma diferente, como a sociedade, ela, ela enxerga o partido político. Da mesma forma, qual é o fim de uma empresa? Qual é o fim? Tu tem uma empresa. Você tem uma empresa, você tem um partido político, você tem uma organização religiosa. Quais são os fins que você tem? Fins sociais e, no caso da empresa, fim econômico. Fins sociais, econômicos, religiosos, tá? Mas essas organizações, elas são importantes para o funcionamento das sociedades democráticas, tá, gente? Então, por isso que a gente precisa olhar, não com olhos, eu diria assim, um olhar equivocado. Não, as organizações religiosas, elas são muito importantes. Olha a contribuição, principalmente as meninas, as mulheres que estão aqui assistindo a aula, se a gente vai ver a primeira discussão sobre igualdade de gênero, ela é feita em que momento, gente? Está lá na parábola bíblica. O homem e a mulher são pegos em adultério. Tá? O que a lei da época dizia? A mulher deveria ser apedrejada. O que deveria acontecer para o homem? Nada. E o que Jesus, lá na sua pregação... Então, se a gente for olhar do ponto de vista dos direitos, e eu estou usando a história das religiões e a história do cristianismo para mostrar como que alguns direitos, tá? E a gente vai ter N direitos, eles são oriundos do debate religioso. Então, as religiões, elas nos dão contribuições importantes, tá, gente? Tá? Então, aqui, a gente tem a definição. Travou aqui. Econômico. Aqui tinha travado, os meus colegas. Voltou agora. Tá? Então, a associação, ela se organiza para um fim não econômico, que é a associação de bairro, que é a associação dos ex-alunos. Imagine, daqui a 10 anos, ter a associação dos ex-alunos do curso de Direito da FTEC. Tá? A gente tem o diretório acadêmico. Do ponto de vista, o diretório acadêmico, eu não sei se a sua diretoria se faz presente na aula de hoje, ou algum membro da diretoria. Deixa eu ver aqui se tem algum membro da diretoria. Tá. Opa. Né? Se a gente tem algum membro da diretoria. Não sei se o Marcos aqui, se é o Marcos que é um dos membros da diretoria. O Marcos, não sei se ele é. O diretório acadêmico, ele nada mais é do que uma associação dos estudantes do curso de Direito, tá? E tem fins, qual é o fim, gente? Contribuir, tá?
É para o fim econômico? Não. Contribuir, desenvolver atividades que vão ajudar na qualificação, né, dos estudantes, tá? Então, sempre, gente, sempre, tá? O estatuto da associação, o estatuto do diretório acadêmico, que o pessoal já fez um estatuto, tá? A denominação, tá? Diretório acadêmico dos estudantes do curso de Direito é a denominação da faculdade FTEC. Então, observem que esta associação ela está desvinculada da faculdade, ela não é a faculdade, ela não faz parte da faculdade, tá? Então, se a gente for criar e regulamentar, fazer todos os procedimentos da associação, a gente precisa ter uma contabilidade, a gente precisa ter né, esse estatuto aprovado em assembleia, tá? Então, olhem aqui, gente, primeiro, a denominação, os fins, né, do diretório acadêmico, a sede, onde é que fica esta sede, os requisitos para entrada, tá? E a questão da exclusão dos associados, tá? Os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para a manutenção da associação. Como é que vai ser mantido o diretório acadêmico? Estou dando este exemplo, precisa estar descrito ali no estatuto. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, tá? Tem a diretoria, o conselho fiscal, algumas associações têm um conselho deliberativo, tá? As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a sua dissolução. Eu lembro, gente, que no ano de 2004, 2005, tá? 2005, eu trabalhei numa fundação na qual a sua diretoria foi retirada, tá? Uma fundação universitária, e eu até fiz um processo de intervenção, fui nomeado pelo Ministério Público para fazer a intervenção, né, lá na parte da educação, na parte do ensino, porque houve uma alteração estatutária em desacordo com as disposições estatutárias. Então, isso é bem importante, tá? A diretoria toda foi afastada porque era uma instituição sem fins lucrativos, tá? E, então, nessas instituições, o Ministério Público ele é o curador dessas fundações, tá? A forma de gestão administrativa e como é que se dá a aprovação das contas, tudo isso precisa estar aonde? Tá? Nos estatutos, tá, gente? E os associados, eles devem ter direitos iguais, tá? Mas o estatuto, ele pode instituir categorias com vantagens especiais. Por exemplo, os associados fundadores, tá? É um dos exemplos que ele poderia instituir categoria ou alguma vantagem diferenciada. Então, sobre a questão das associações, gente, são esses exemplos que eu queria dar para vocês. Aqui, que compete privativamente, eu lembro que lá, em 2005, eu convoquei uma assembleia, e a assembleia, ela aprovou a destituição dos antigos administradores, tá? Então, foi uma assembleia que tinha em torno assim, de umas 500 pessoas, né, que destituiu, tá, os antigos, que era uma universidade, que destituiu os antigos administradores, tá? Então, aí é um dos exemplos que nas associações pode acontecer. Um outro tipo de organização que a gente tem são as fundações, tá? Eu não sei se vocês de cabeça lembram
o nome de alguma fundação? Alguém Fundação lembra? Xuxa Meneghel. Como? Fundação Xuxa Meneghel. Ah, eu nem conhecia essa fundação. Ah, tem. É, tem uma outra. Fundação Marinho. Fugiu o nome agora, acabei de falar. Carlos Chaves. Maurício Cirossi. Sobrinho, isso aí. Tá? Então, olhem aqui, gente. As fundações, a gente tem o quê? O instituidor. Quem é o instituidor? Um exemplo. Você é um advogado de renome em Novo Hamburgo, Campo Bom, qual é as outras cidades de vocês? Me apontem, por favor. Tá? Você tem uma biblioteca jurídica enorme, tá? Você tem outro patrimônio. Por testamento, você deixa, tá, os seus bens para uma determinada atividade, seja ela de assistência social, pode ser cultural, né, de conservação, de patrimônio cultural que a gente tem nas cidades, pode ser de educação. Inclusive, na outra instituição que eu ministro aulas, tá? Ela é uma instituição filantrópica, tá? Ela daí, então, não, mas não é uma fundação, lá é uma associação, tá? Ela é uma associação, ela não é uma fundação. Fundação era a Universidade de Cruz Alta, lá que eu trabalhei como uma instituição também que era filantrópica, tá? Então, você cria, tá? E a fundação somente poderá constituir-se para fins de. Então, tem fins, uma fundação, ela somente vai ser criada com determinados fins, ou de assistência social, ou para cuidar de questões culturais, casa de cultura, ou patrimônio histórico da cidade, educação, tá? Saúde, e por isso que nós temos fundações que cuidam de hospitais, tá? Tem a Fundação Getúlio Vargas, que é do Hospital de Sapucaia, a Fundação São Camilo, que é aqui do Hospital de Esteio, eu não sei se vocês teriam algum outro exemplo, alguma fundação para cuidar de questões de alimentação, de determinadas comunidades, de defesa do meio ambiente, a gente tem hoje bastante fundações que trabalham em prol do meio ambiente, tá? Nós temos também fundações que cuidam de questões ligadas à pesquisa, tá? A pesquisa, então, nós temos que buscam recursos para desenvolvimento de pesquisas, e normalmente professores acabam criando determinadas fundações, justamente que é uma forma de conseguir recursos de financiamento, vem para a própria fundação. A gente tem também fundações que cuidam na área dos direitos humanos, e daí, às vezes a gente usa, mas quem é que está lá para defender, naquela linguagem bem distante de um entendimento mais racional, quem tem lá em delegacias alguém defendendo os direitos humanos de pessoas que cometeram alguma atrocidade, né, algum crime. Não, às vezes estão lá advogados que são vinculados e que são pagos por essas fundações para atividades religiosas. Então, a gente tem bastante fundações também, né, para atividade. Então, são para esses fins que nós temos as fundações, tá, gente? Então, normalmente, as fundações, elas visam esses fins, ou seja, assistencial, cultural, educacional ou na saúde. Normalmente, elas têm, as associações com mais ênfase, elas têm estes fins, tá?
Então, deixa eu ver o que mais aqui que a gente poderia trabalhar, né? Então, o estatuto precisa ter, a qualquer alteração, precisa ter uma composição, no mínimo ali de 2/3, tá? Não pode haver assim, mudança no sentido que altere o fim, né, da fundação, tá? Precisa ser aprovada pelo Ministério Público, as fundações, o curador das fundações é o Ministério Público, tá? Com isso, gente, nós fechamos aqui a parte da aula de hoje, tá? Fechamos a parte da aula de hoje. Nós até vamos fechando aqui a gravação.